Faltavam, pois, 2 dias para chegar a Páscoa, em que se começavam a comer os pães asmos. E os príncipes dos sacerdotes e os escribas andavam buscando modo como prenderiam por traição a Jesus, para o matarem. Mas eles diziam: não convém que isto se faça no dia da festa, para não suceder que no povo se excita algum motim. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, e sentado à mesa, chegou uma mulher que trazia uma redoma de alabastro cheia de precioso bálsamo, feito de espigas de nardo, e quebrada a redoma, lhe o derramou sobre a sua cabeça. E alguns dos que estavam presentes indignaram-se lá entre si do que viam e disseram: para que foi este desperdício de bálsamo? Pois podia ele vender-se por mais de 300 dinheiros e dar-se este produto aos pobres. E murmuravam fortemente contra ela. Mas Jesus lhes disse: deixai-a, porque a molestais. Ela fez-me uma boa obra. Porque vós sempre tendes convosco os pobres, para que quando lhe queirais fazer bem, lhe o possais fazer. Porém a mim não me tendes sempre. Ela fez o que cabia nas suas forças. Foi isto embalsamar-me antecipadamente o corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, onde quer que for pregado este Evangelho, que o será em todo o mundo, será também contado para sua memória o que esta obrou. Então se retirou Judas Iscariotes, que era um dos 12, a buscar os príncipes dos sacerdotes para lhes entregar a Jesus. Eles, ouvindo isto, se alegraram e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava Judas ocasião oportuna para o entregar. E no primeiro dia em que se comiam os pães asmos, quando simulava o cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres tu que nós vamos preparar-te o que é necessário para comeres a Páscoa? Enviou ele, pois, a 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade e lá vos sairá ao encontro um homem que levará uma bilha de água. Ide atrás dele. E onde quer que ele entrar, dizei ao dono da casa que o mestre diz: onde é o aposento em que eu poderei comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um quarto alto, todo mobilado, e preparai-nos lá o que é necessário. E partiram seus discípulos e chegaram à cidade, e acharam tudo como ele lhes havia dito, e prepararam a Páscoa. E chegada à tarde, foi Jesus com os 12. E quando eles estavam à mesa e ceavam, disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come, me há de entregar. Então se começaram eles a entristecer, e cada um de per si lhe perguntava: sou eu? Respondeu-lhe Jesus: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. E quanto ao Filho do Homem, ele vai segundo o que dele está escrito. Mas ai daquele homem por meio do qual será entregue o Filho do Homem, melhor lhe fora se esse homem não houvesse nascido. E quando eles estavam comentando, tomou Jesus o pão e depois de o benzer, partiu-o e deu-lhe e disse: tomai, este é o meu corpo. E tendo tomado o cálice, depois que deu graças, lhes deu, e todos beberam dele. E Jesus lhes disse: este é o meu sangue do Novo Testamento, que será derramado por muitos. Em verdade vos digo que eu não beberei jamais deste fruto da vida até chegar aquele dia em que o beba de novo no reino de Deus. E depois de cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então lhes disse Jesus: a todos vós serei eu esta noite uma ocasião de escândalo, pois está escrito: eu ferirei o pastor e as ovelhas se porão em desarranjo. Mas depois que eu ressurgir, ir-vos-ei esperar a Galileia. Disse-lhe então Pedro: ainda quando todos se escandalizarem a teu respeito, eu contudo me não hei de escandalizar. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje, nesta mesma noite, antes que o galo cante a segunda vez, me has de tu negar 3 vezes. Mas Pedro, insistindo no mesmo, acrescentava: ainda no caso de eu me ver precisado a morrer contigo, não te hei de eu negar. E o mesmo disseram também todos os mais. Vieram depois para uma herdade chamada Getsemani, e então Jesus disse a seus discípulos:
assentai-vos aqui enquanto eu oro. E levou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se em extremo. Então lhes disse: a minha alma se acha numa tristeza mortal. Detendo-vos aqui e vigiai. E tendo-se adiantado alguns passos, prostrou-se em terra e orava que, se era possível, passasse dele aquela hora, e disse: Abá, Pai, todas as coisas te são possíveis, traspassa de mim este cálice, porém não se faça o que eu quero, senão o que tu queres. Depois veio e achou-os dormindo. Então disse a Pedro: Simão, dormes? Não pudeste vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez a orar, dizendo as mesmas palavras. E tornando a vir, achou-os outra vez dormindo, porque tinham carregados os olhos, e não sabia que lhe respondessem. E veio 3ª vez e disse-lhes: dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis aqui vai o Filho do Homem ser entregue em mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis aí vem chegando quem me há de entregar. Ainda bem Jesus não tinha acabado de falar quando chega Judas Iscariotes, um dos 12, e com ele uma grande tropa de gente, armada de espadas e de varapaus, da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas e dos anciãos. Ora, o traidor tinha-lhes dado uma senha, dizendo: aquele a quem eu der um ósculo, esse é que é, prendei-o e levai-o com cuidado. E tanto que chegou, indo logo ter com Jesus, lhe disse: Deus te salve, mestre, e deu-lhe um ósculo. Então eles lhe lançaram as mãos e o prenderam. E um certo dos circunstantes, tirando da espada, feriu a um servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, lhes disse: como se eu for algum ladrão, viestes com espadas e varapaus a prender-me. Todos os dias estava eu convosco ensinando no templo e não me prendestes. Mas isto acontece para que se cumpram as Escrituras. Então, desamparando-o, os seus discípulos fugiram todos. Iam, porém, seguindo um mancebo coberto com um lençol sobre o corpo nu, e o prenderam. Mas ele, largando o lençol, lhes escapou nu. E levaram Jesus à casa do sumo sacerdote. E se ajuntaram todos os sacerdotes e os escribas e os anciãos. Mas Pedro foi seguindo de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado ao fogo com os oficiais, e ali se aquentava. E os príncipes dos sacerdotes e todo o conselho buscavam algum testemunho contra Jesus para o fazerem morrer, e não o achavam. Porque muitos, sim, depunham falsamente contra ele, mas não concordavam os seus depoimentos. E levantando-se uns, atestavam falsamente contra ele, dizendo: nós outros lhe ouvimos dizer: eu destruirei este templo, obra de mãos, e em 3 dias edificarei outro que não será obra de mãos. Mas esta sua mesma deposição não era coerente. Então, levantando-se no meio do conselho, o sumo sacerdote perguntou a Jesus, dizendo: não respondes alguma coisa ao que estes atestam contra ti? Mas ele estava em silêncio e nada respondeu. Tornou a perguntar-lhe o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, Filho de Deus bendito? E Jesus lhe disse: eu sou. E vós vereis o Filho do Homem assentado à destra do poder de Deus e vir sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote, rasgando as suas vestiduras, disse: para que sejamos nós ainda mais testemunhas? Vós acabais de ouvir a blasfémia. Que vos parece? A sentença que todos eles deram foi que era réu de morte. Então começaram alguns a cuspir nele e a tapar-lhe o rosto e a dar-lhe punhadas e a dizer-lhe: adivinha! E os oficiais lhe davam bofetadas. E estando Pedro embaixo no pátio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. E quando viu a Pedro, que se aquentava, encarando nele, disse-lhe: tu também estavas com Jesus Nazareno.
Mas ele o negou, dizendo: nem o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora, onde era a entrada do pátio. E neste tempo cantou o galo. E tendo visto outra vez a criada, começou a dizer aos que estavam presentes: este é lá daqueles. Mas ele o negou segunda vez. E pouco depois, ainda os que ali estavam diziam a Pedro: verdadeiramente tu és daqueles, porque és também Galileu. E ele começou a praguejar-se e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E no mesmo ponto cantou o galo segunda vez. E então se lembrou Pedro da palavra que Jesus lhe havia dito: antes que o galo cante 2 vezes, me negarás 3 vezes. E começou a chorar. E logo pela manhã, tendo conselho os príncipes dos sacerdotes com os anciãos e os escribas, e com todo o conselho, fazendo amarrar a Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo lhe disse: tu o dizes? E os príncipes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. E Pilatos lhe perguntou outra vez, dizendo: tu não respondes coisa alguma? Vê de quantos crimes te acusam. Mas Jesus não respondeu mais palavra, de sorte que Pilatos estava admirado. Ora, Pilatos costumava no dia da festa soltar-lhes um dos presos, qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que estava preso com outros sediciosos, porque em certo motim havia feito uma morte. E como concorresse o povo, começou a pedir-lhe a graça que sempre lhes fazia. E Pilatos lhes respondeu e disse: crees que vos solte o rei dos judeus? Porque ele sabia que os príncipes dos sacerdotes lhe haviam entregado por inveja. Mas os pontífices concitaram o povo para que lhe soltasse antes a Barrabás. E Pilatos, falando outra vez, lhes disse: pois que quereis que eu faça ao rei dos judeus? E eles tornaram a gritar: crucifica-o. E Pilatos lhes replicava: pois que mal fez ele? E eles cada vez gritavam mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer ao povo, soltou-lhe Barrabás. E depois de fazer açoitar a Jesus, o entregou para que o crucificassem. E os soldados o levaram ao pátio do pretório e ali convocam toda a coorte e o vestem de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a põem na cabeça e começaram a saudá-lo: Deus te salve, rei dos judeus. E lhe davam na cabeça com uma cana e lhe cuspiam no rosto e, pondo-se de joelhos, o adoravam. E depois de o terem assim escarnecido, o despiram da púrpura e lhe vestiram os seus vestidos. E então o tiram para fora para o crucificarem. E acertando de passar por ali certo homem de Cirene, por nome Simão, que vinha de uma herdade, pai de Alexandre e de Rufo, o obrigaram a levar-lhe a cruz. E o levam a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar do Calvário. E davam-lhe a beber vinho misturado com mirra, e não o tomou. E depois de crucificarem, repartiram os seus vestidos, lançando sortes sobre eles, para ver a parte que cada um levaria. Era, pois, a hora de terça, tempo em que eles o crucificaram. E a causa da sua condenação estava escrita neste título: O Rei dos Judeus. Crucificaram também com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e foi contado com os maus. E os que iam passando blasfemavam dele, movendo as suas cabeças e dizendo: Olá, tu que destróis o templo de Deus e que o reedificas em 3 dias, livra-te a ti mesmo, descendo da cruz. Desta maneira, escarnecendo também os príncipes dos sacerdotes com os escribas, diziam uns para os outros: Ele salvou aos outros, assim mesmo não se pode salvar. Esse Cristo, Rei de Israel, deixa agora da cruz, para que o vejamos e creiamos. Também os que haviam sido crucificados com ele o afrontavam de palavras. E chegada a hora de sexta, cobriu-se toda a terra de trevas, até à hora da Noa. E à hora de Noa deu Jesus um grande brado, dizendo: Eloi,
Eloi lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E ouvindo isto, alguns dos circunstantes diziam, vede que ele chama por Elias. E correndo um, e ensopando uma esponja em vinagre, e atando-a numa cana, dava-lhe a beber, dizendo, deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Então Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. E o centurião, que estava bem de fronte, vendo que Jesus expirara dando este brado, disse, verdadeiramente este homem era filho de Deus. E achavam-se também ali algumas mulheres, vendo de longe, entre as quais estava Maria Magdalena e Maria, mãe de Tiago, Tiago menor e de José e Salomé. E quando Jesus estava em Galileia, elas o seguiam e lhe assistiam com o necessário, e assim muitas outras, que juntamente com ele haviam subido a Jerusalém. E quando era já tarde, pois era a Parasceve, que vem a ser a vigília do sábado, veio José de Arimateia, ilustre senador, que também esperava o reino de Deus, e foi com toda a resolução à casa de Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. E Pilatos se admirava de que Jesus morresse tão depressa, e chamando o centurião, perguntou-lhe se era já morto. E depois que o soube do centurião, deu o corpo a José. E José, tendo comprado um lençol e tirando-o da cruz, amortalhou-o no lençol e depositou-o num sepulcro que estava aberto em rocha, e arrimou uma pedra à boca do sepulcro. Entretanto, Maria Madalena e Maria, mãe de José, estavam observando onde ele se depositava.